Mais um episódio do Fala aí, Sesmac! Temas Importantíssimos. Aproveite para seguirmos no canal do YouTube e também no Spotify. Eu sou Vitor Fabiano. E eu sou Águida Feitosa. Professor do Sesmac, né? Somos professores também, né? Professora. Hoje sou coordenadora do departamento de marketing, Isso. mas sou professora também no curso de pós-graduação. Produzindo conhecimento para você que está nos ouvindo e nos assistindo. E hoje, temática é importante, não é isso, professora? Exatamente. Eu acredito, assim, que muita gente vai escutar, porque eu acho que tem muita gente querendo ir em diversas áreas, né? Exatamente. Qualquer área hoje pode... Acredito que eles vão falar isso pra gente, Exatamente. né? Que muita gente quer trabalhar nesse ramo, mesmo dependendo da profissão que ele esteja. Ele quer se especializar, se aprofundar, né? Se qualificar, porque eu acho que não é uma receita de bolo para chegar a ser... Isso. O que, professor? Empreendedor. Hoje a grande temática do nosso podcast é falar um pouco sobre empreendedorismo. Empreender e inovar. Tecnologia, criatividade e inovação. Cada vez mais as pessoas buscam soluções para os problemas de modo criativo. Pensar fora da caixa. Por isso estamos hoje com duas pessoas que vão, com certeza, nos ajudar a compreender essa temática, não é isso? A gente tem aqui o Geraldo Lima, né? O Geraldinho, todo mundo conhece como Geraldinho. Foi meu colega de mestrado, então assim, daqui a pouco ele vai falar um pouquinho sobre ele. E o nosso egresso, o Vinícius Cursino. Então, assim, eu queria que vocês se apresentassem primeiramente, antes de a gente adentrar, vamos dizer assim, nas nossas perguntas, que são inúmeras, né, professor? Eu estou cheio de dúvida hoje. Não só eu, tem muitas quero pessoas empreender, que já mandaram aqui. Eu sou Geraldo Lima, né? João Geraldo de Oliveira Lima. Todo mundo me conhece realmente como Geraldinho, tá? É isso mesmo. Então, eu sou professor do SESMAC, né? Do Centro Universitário SESMAC. Né? Trabalho com empreendedorismo, com inovação e com gestão há um bom tempo, né? Desde 1999, mais ou menos, tá certo? Atuando nesse contexto aí que vocês estão colocando muito da importância da criatividade, da inovação, das novas tecnologias, na geração de negócios, de oportunidades a partir de novas tecnologias, né? Dessas tecnologias que são emergentes, que estão no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente não consegue compreender como é que ela chegou até aqui, mas que a gente usa. Tecnologia que a gente usa. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu me chamo Vinícius Cursino. Eu me formei no SESMAC em 2020. Hoje eu faço pós-graduação em engenharia de software. Eu trabalho como programador back-end e sempre que o Geraldinho normalmente precisa de alguém para dar uma palestra, conversar sobre tecnologia, me chama porque eu sempre estou inteirado nas coisas para estar atualizando. Gosto bastante de falar, então por fora também faço minhas coisinhas relacionadas a podcast, a conversa e assim vai. Então estamos com as pessoas certas, não é isso? As pessoas que vão produzir conhecimento. Já começamos com a primeira pergunta. Exatamente. Eu já ia questionar o Geraldo aqui. Vai ser Geraldinho, tá? Vai ser Geraldinho, vai ser Geraldinho. Não tem como ser diferente. Tranquilo. A gente escuta muito a questão que o professor Vitor falou, você também falou, a palavra empreendedorismo, inovação e tecnologia. Como é que é essa ligação com essas terminologias, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre se misturam, né? Se complementam. Seria basicamente o quê? Vamos lá. É uma pergunta complexa, isso dá uma tese de doutorado, tá bem? Então, é algo que a gente vai tentar mostrar da seguinte forma. Nós, por exemplo, o SESMAC prepara empreendedores. Então, a gente forma empreendedores. Só que o empreendedorismo em si é uma mudança de comportamento, tá bem? Então, você pode ser empreendedor trabalhando para os outros, porque quando a gente está falando do empreendedorismo, a gente está falando primeiramente de oportunidades. Pessoas que conseguem enxergar oportunidades e aproveitar as oportunidades. Quando eu estou no mercado, essa oportunidade vira um negócio. Mas se eu estiver dentro de uma empresa, o que a gente vai chamar de intraempreendedor, essa oportunidade ela vira um novo departamento, vira um novo produto para onde a gente trabalha. Então, o empreender é uma ação, é fazer. Né? Então, quando a gente fala muito em empreendedorismo, a gente está falando de uma mudança de comportamento para o fazer. Não esperar que o mundo se transforme, não. O empreendedor ele é um agente de transformação. Aí, quando a gente está pensando nesse empreendedorismo forte, nesse empreendedorismo da inovação, a gente está falando da tecnologia. Né? De tecnologia, né, Vinícius? Exato. Tipo,
Tecnologia sempre foi algo que foi utilizado para inovar. Não é que hoje em dia nós utilizamos o termo tecnologia muito relacionado à parte computacional da tecnologia, mas sempre que foi lançado algo, ele foi a base para diversas inovações. Eu acho que o empreendedor, o inovador, na verdade, ele é muito a pessoa que consegue ver essa nova tecnologia, que em algum momento foi eletricidade, e desenvolver inovações e empreender em cima. Hoje em dia nós temos a computação que abre um leque muito maior para isso. Grande detalhe, né? Porque muitas das vezes a gente fica se perguntando, é possível empreender sem inovar? Então é algo que a gente fica cada vez mais buscando nessas soluções, algo que possa realmente ajudar as pessoas, ajudar no cotidiano, seja no dia a dia, no meio ambiente, na saúde, como um todo. Mas, de novo, é difícil empreender sem inovar? É possível também fazer inovação, um pouco de empreendedorismo? Conseguimos casar essas duas terminologias, inovação e empreendedorismo? Consegue. Uma coisa não exclui a outra. Então, a gente pode empreender naquele mercado que a gente chama de tradicional. Então, por exemplo, para a gente fazer essa caneca daqui, isso é uma tecnologia que um dia ela já foi altamente inovadora. Hoje, como ela já foi dominada por todos, ela passou a ser algo comum, corriqueiro. Se eu for entrar no mercado para fabricar essa caneca, eu vou competir com todo mundo que tem a tecnologia, que sabe fazer. Agora, se a gente começa a empreender dentro de um processo focado no algo novo, que é a inovação, então a gente começa a criar um diferencial competitivo que primeiro vai fazer com que o preço suba, né? Então eu vou vender algo diferente, né? A gente, por exemplo, eu vou falar de uma marca, tá? Não vou fazer propaganda aqui, mas teve uma caneca que ficou altamente famosa por conservar uma bebida por mais de 7 horas a sua temperatura. Então, a caneca em si não foi uma inovação, mas a forma como ela preservava a temperatura foi uma inovação embutida dentro daquela caneca. Então, algo que eu comprava por R$20, um copo de vidro para tomar uma bebida, eu passei a comprar por R$200 porque ela tinha um diferencial em relação ao concorrente. E esse diferencial faz com que você ganhe um novo mercado, explore esse novo mercado por um determinado tempo, né? Porque essa tecnologia, se ela não for protegida, ela também poderá ser copiada, né? Então, se você protege, você permite ou não permite que outros players entrem naquele mercado para ser um competidor seu, né? Até que você consiga verdadeiramente ter o retorno sobre aquele investimento. Mas é possível, voltando aí, professor Vitor, ao que você perguntou, é possível sim empreender tradicionalmente, isso quer dizer, com um produto tradicional, só que vai ser difícil, porque eu vou ter que tirar mercado de alguém, né? Então imagine uma pizza assim, onde eu tenho aqui uma determinada divisão, produto A tem 10% do mercado, que a gente chama de market share, né? Sim. Águida no marketing aí, né? Então 10%, outro tem 20%, outro tem 30%. Se eu chego naquele mercado, eu vou ter que tirar o mercado de alguém. Sim. Agora, se eu crio um produto novo, eu vou criar o mercado. Eu vou criar o mercado. Aí também tem os desafios. Exato. E o investimento também é bem maior, muito grande, né? Porque o desafio é, como é que eu vendo algo para quem não sabe o que é que eu estou vendendo? Eu acho que tem muito também a questão de criar necessidades, né? Porque, por exemplo, existem algumas situações onde demandou coragem da indústria de aprender a lidar com a inovação. Por exemplo, existe um exemplo de que na década de 60, 50, você tinha muito telefone do lado da geladeira. E isso é algo comum que se estendeu até os anos 2000. Por quê? A pessoa, o dono de casa estava lá olhando a geladeira, puxa o telefone, liga para o mercado e fala, tá faltando tal coisa, e entrega. Isso era algo tradicional, isso era algo comum, então as pessoas aprendiam a vender telefones que você puxava até a geladeira ou fazia algum cabo ali melhor para isso. E aí você pega um inovador e fala, não, eu vou pegar um telefone, vou pegar um sistema computacional, por exemplo, e vou integrar na geladeira. E aí a empresa vai pegar e falar, isso é uma péssima ideia, isso não vai dar certo. As pessoas estão há 50 anos
ligando e pronto, elas preferem fazer desse jeito. E para onde é que essa mensagem vai? Como isso vai funcionar? E aí demanda a coragem de você entender que as coisas vão passar por um processo onde o mercado vai integrar aquilo. Com certeza absoluta, o primeiro modelo de geladeira integrada que você apertava lá e fazia o pedido, quando o pessoal do board lá da empresa olhou e disse, isso não vai dar certo. Porque às vezes ele nem sequer conhecia direito o mercado que ele estava. Porque ele era um mercado às vezes que vendia geladeira e vendia telefone. E não que vendia um conceito mais avançado. Vocês falaram no início, né, a questão do mercado ser competitivo e que você tem que tem um investimento alto para pesquisa, você apostar naquele produto inovador que você vai lançar no mercado. E eu estava vendo um autor eu estava lendo, alguns autores comentam que, aí voltando só para o início mesmo da nossa fala, para poder amarrar bem essa questão da definição, que vocês dão uma tese aí de doutorado, mas que eu acho que é importante para vocês, né, ter essa compreensão, que eu acho que é uma dúvida gigantesca para todo mundo, que ele fala o seguinte, nem sempre por eu ter um negócio, eu sou considerado um empreendedor. Eu ouvi isso por um autor. E aí, você trouxe pra gente que não precisa ter um negócio para ser empreendedor. Então, dentro da empresa, como colaborador, eu posso fazer a diferença. E aí, eu queria que vocês pudessem trazer alguns exemplos de atitudes, vamos dizer assim, que esse profissional poderia estar dentro dessa empresa e contribuir de forma empreendedora. Vamos lá. No mundo acadêmico, existem várias linhas, né, de pensamento, né, para o pessoal que vai ouvir depois, né, e poder também enriquecer mais ainda com a nossa contribuição, já que isso fica gravado no YouTube, no Spotify, mandar seus comentários depois, eu acho que é bem legal, porque conhecimento, você não perde conhecimento, você sempre ganha, né, e os debates trazem isso. Então, quando a gente traz a perspectiva das visões diferentes, então, o que é que eu tenho? Eu tenho uma linha que diz o seguinte, olha, existe um autor lá da década de 90 que dizia que o empreendedorismo do segmento de alimentos não era empreendedorismo. Eu discordo, mas é uma opinião minha, tá certo? De onde vem isso? Vou trazer o marketing, viu, Agda? Vou entrar no professor Fabiano também, né? Ele é da educação física, mas ele é um grande... mídia... influência. Isso, grande influência. Positivamente. Com certeza. Todo mundo que está na rede influencia. Né? E a gente sempre influencia positivamente. Não tem... Tudo vai para o caminho. Então, a gente traz a pirâmide de Maslow, onde você tem lá a base da pirâmide, que são as necessidades fisiológicas. Então, as pessoas dizem, não, se eu tenho sempre uma necessidade, isso não é empreendedorismo. Mas tem outros autores que dizem, não, eu vou abrir um mercadinho que tem seu risco. Que imagina só, você abrir um mercadinho, você tem que controlar estoque, tu tem que controlar a validade, tu tem que controlar o teu cliente, quanto tu vende, como tu tem que... Então, tudo isso tem um risco agregado. Não é tão simples assim, né? Então, outros autores, outras linhas, dizem, não, se você tem a coragem de fazer, você empreendeu. Se a gente for trazer isso para dentro do intraempreendedorismo, né, que é aquele empreendedorismo que vai para dentro das organizações, para dentro das empresas, você trabalha o quê? Logicamente, dentro de uma cultura organizacional que permita isso. Né? Então, você trabalha brainstorms para a solução de problemas. Você trabalha competições internas que gere, por exemplo, dentro da própria empresa, pode ser gerado um startup que vai resolver aquele problema e aquela startup vira uma empresa que, por exemplo, vai prestar serviço para essa empresa que gerou essa startup. Então, a gente vê muito isso nas grandes empresas. A Natura faz isso. Porque, por exemplo, é muito mais fácil uma pequena empresa inovadora resolver um problema, né, por funcionários dela mesmo, porque ela vai ter uma dinâmica diferente, ela vai ter menos amarras, porque ela tem menos processos rígidos, e ela vai fazer com que esses trabalhadores comecem a gerar ideias, certo? Gerar soluções. Então, a gente vê de diversas formas, né, esse empreendedorismo, esse intraempreendedorismo acontecer, né, com a solução de um problema interno, com o desenvolvimento de um novo produto, com o desenvolvimento de uma nova solução que vai chegar até o cliente, mas eu volto a dizer, isso só é possível se houver toda uma mudança cultural dentro da empresa. Por quê? Porque o que mais acontece às vezes na empresa é você ter chefe e não ter líder. Então, liderança e chefia são posturas.
E são posturas que interferem no quê? Na liberdade de criação, na liberdade do agir, na liberdade de ter ideias, de dar opiniões, né? Porque tudo isso cria um ambiente empreendedor, um ambiente encorajador, né? Então, isso daí nasce de uma mudança cultural, da mudança de pensamento empresarial diferente, né? Que a gente vê em algumas empresas, né? Não é em todas, mas a gente percebe cada vez mais essas empresas criando esse tipo de oportunidade, esse tipo de postura, né? Impressionante, porque existem fases, né, de aceitação dessas mudanças, e grande parte da psicologia, do desenvolvimento e do comportamento demonstram isso. Mas passando por um pensar criativo, os senhores falaram sobre as startups, né, algo que foi bastante motivante e especial, pelo menos que a gente veio ouvido falar na mídia de 5 anos para cá. Só que aí veio a pandemia. A pandemia, creio que deve ter mudado, de uma certa forma, esse mercado do empreendedor e daquele que pensava diferente. Como é que vocês, né, como especialistas no assunto, podem encarar o impacto da pandemia no empreendedorismo? Eu acho melhor se eu começar com essa parte, mais sobre a parte do impacto da pandemia no empreendedorismo em si, né? Ela teve um impacto geral e novas tendências tecnológicas surgiram a partir dela, mas eu acredito que mais centrado no empreendedorismo, o Geraldinho vai conseguir tecer um comentário. Eu vou começar e vou puxar o fio para você puxar o fio da minha fala. A pandemia impactou drasticamente vários negócios, várias vidas, seja fechando negócios existentes, né, por causa de distanciamento social, porque chegou algo que tinha acontecido dentro da nossa sociedade há muito tempo atrás e a gente não sabia como lidar. Então vamos fechar, porque fechar eu impeço que as pessoas se comuniquem e assim eu seguro o vírus. Então você começou a ter várias teorias que foram testadas, aquele negócio. A pandemia testou a resiliência humana, onde a gente trocou o pneu com o carro andando. Isso causou o quê? Fechamento de negócios, perda de postos de trabalho. Então imagina aquele cabeleireiro que a vida do cabeleireiro é estar junto, é estar em contato, é estar conversando, né? E ele não poder fazer isto porque aquilo ali poderia contaminar todo mundo, porque essa era a perspectiva e era a visão inicial da ciência em relação àquela doença, né? Que a gente não sabia como ela se comportava, nem nada disso. Então isso impactou negativamente, fechou negócios, contudo, ela também criou novas oportunidades. Meio que existe um paralelo que as pessoas tecem, que é lá nos anos de 1800 teve um surto de tuberculose que obrigou alguns escritores a passar um período num castelo do Lord Byron. E disso surgiram algumas das melhores histórias que a gente conhece hoje de terror, como o Frankenstein. E o que a gente pode aprender com isso, que se reflete um pouco na nossa pandemia, é um combustível que acabou ativando a inovação de diversas pessoas, porque as pessoas se isolaram, assim como naquela época, e se colocaram a pensar. No caso, não também para desenvolver histórias, porém algumas para inovar. Então ela estava em casa e ela começou a pensar no processo que ela desempenhava fisicamente e agora ela tinha que traduzir isso de forma à distância. E aí que entra a tecnologia computacional para auxiliar isso, para estar transpondo algumas coisas que a gente nunca cogitou fazer à distância, se tornou à distância. E a tecnologia, acho que ela foi fundamental nesse processo, né? Nessa questão da pandemia, do isolamento das pessoas. Foi crítico. Crítico? Foi crítico dos dois pontos de vista, né? A gente estava com o Vinícius, a gente trabalhou muito durante a pandemia, na TI mesmo. Primeiramente, foi um quebra de paradigma. Por quê? Imagina só, pessoas que tinham um carimbo na mesa, uma caneta, e só aceitavam se um papel fosse carimbado e assinado. E agora, eu não podia nem tocar naquele papel porque aquilo poderia estar contaminado. E aí? Uma quebra de paradigma. A gente teve que digitalizar um monte de coisa. Por exemplo, antes, naquela época, a gente trabalhava num projeto que era relacionado a protocolo eletrônico. Antes, ter o protocolo eletrônico tinha a vantagem de você aquela pilha de papel ali não vai mais existir. Aquela era a justificativa que você dava antes da pandemia. Depois a gente pode ter que se isolar novamente, ou senão alguém vai ter que trabalhar de outro estado. E aí, como é que vai ficar sem um protocolo eletrônico? Como é que vai ficar se a gente conseguir protocolar e passar adiante um processo sem a pessoa estar fisicamente aqui? Aí o que é que surge? Surgiu novas oportunidades. Primeiro, de empregabilidade.
Né? A gente tem alguns problemas de empregabilidade ainda, de formação. Existe uma carência muito grande de formação na área de TI, principalmente, né? Porque você não consegue formar um programador, um desenvolvedor do dia para a noite. Tá? As tecnologias mudam muito e você preparar isso é demorado. Mas o mercado estava pedindo tanto, né? Então você teve que vender comida agora pela internet. Novos players precisaram chegar, transporte, logística de entrega, tá certo? Então imagina tudo isso deixar de ser no papel e do dia para a noite precisar ser eletrônico. E todo mundo tem que se adaptar e se adequar a essa nova realidade, né? Exatamente. Com certeza. Nossa internet aqui no Brasil, ela não é de ótima qualidade, né? Então ela tem uma qualidade mediana, a um custo muito alto. Então muita gente fora, né? Completamente fora desse mundo da internet, né? Então, às vezes a gente tem uma realidade de capital, mas quando você vai para a zona rural, então você não tem, por exemplo, uma rede 3G, 4G que funcione, né? Você não tem um Wi-Fi de qualidade que permite, por exemplo, você assistir aula online. Mas foi uma quebra, porque hoje a gente consegue fazer reunião online. Antes a gente precisava pegar um avião daqui para Brasília para fazer uma reunião que eu consigo fazer hoje a um custo muito mais baixo, numa velocidade muito mais rápida, trazendo resultados muito melhores. Eu acho que tiveram vários processos que a gente que era da área meio que já gostaria que acontecesse e a pandemia acabou forçando as pessoas a aceitar. Acelerou, né? Acelerou. Porque existia o caso de a gente ter que fazer reunião para decidir uma coisa. Era uma palavra que alguém tinha que dizer, mas aí demorava 3, 4 dias para você conseguir reunir fisicamente. Porque, fulano trabalha de tarde, eu trabalho de dia. E aí acabou que a pandemia forçou não. Então às 2 da tarde vai estar todo mundo em um ambiente virtual. Então cada um tá em sua casa, um até podia estar fisicamente, mas reunia com muito mais facilidade, se resolvia por e-mail, coisas que antigamente tinha todo um protocolo de você fazer fisicamente. Parecia que o trabalho estava relacionado à burocracia de se realizá-lo. E a pandemia veio um pouco para dar uma enxugada nisso. E facilitar, né? Quando eu falei que foi fundamental, foi nesse sentido. Isso. Porque tudo foi através da tecnologia, né? Com certeza. A comunicação, até a questão da socialização das pessoas. Foi via internet, tecnologia e tudo mais. A gente percebe que ela foi fundamental. Eu sei que foi crítica para a questão de adaptação, né, das pessoas, das organizações, como você falou, que tinha muita a questão da cultura organizacional, né? E as pessoas sofreram. Muito. Sofreram para se adequar, mas vocês veem isso como algo positivo, foi negativo? No geral, assim, o balanço dessa questão da pandemia, da questão de ser forçado a utilizar a tecnologia nesse formato, vocês veem mais como positivo ou negativo? Que pergunta, hein? Porque a pandemia é um assunto polêmico, né? A gente falando especificamente sobre ela ter empurrado as inovações, sim, isso é positivo. Certo, porque tecnologia, quando ela vem, ela vai absorver todos os negócios que vão estar... Tipo, uma nova tecnologia, ela vai absorver todos os negócios que existiam. Sempre vai ter aquela pessoa, eu tenho certeza absoluta, que quando era tudo na vela e chegou energia, alguém disse, isso aí não vai pegar. E pegou. E assim com qualquer outra tecnologia inovadora que vai pegar a sociedade desse jeito. Então, a pandemia, ela meio que forçou os tradicionalistas do papel a terem que deixar isso de lado, os tradicionalistas da reunião física a terem que deixar isso de lado, e criou esse novo paradigma que a gente vive atualmente. E a evolução como um todo também inspirou essa conectividade. E é outro ponto que nós gostaríamos de destacar nesse podcast. Com o advento da pandemia, com certeza acelerou esses processos e, de uma certa maneira, impactou no cotidiano das pessoas. E aí surgiram novos aplicativos, novas tendências, novos mercados, que veio a culminar com a internet das coisas. Como é que vocês conseguem entender até que ponto a inovação pode ser afetada com o surgimento de novos aplicativos que conectaram as pessoas? Particularmente, eu tinha só um aplicativo que eu fazia reuniões, um meeting. Hoje nós temos aí uma enormidade, uma série de aplicativos que a gente pode marcar uma reunião. Desde por um aplicativo tradicional de mensagens até mesmo por um aplicativo exclusivo para reuniões. Como é que vocês conseguem encarar, como os técnicos e os profissionais da área, nessa conectividade ajudando no cotidiano das pessoas? Deixa eu tentar começar aqui, porque vocês são
São É uma boa, pesados, boa né? pergunta, porque eu até poderia responder, mas como eu vou deixar pioradinho. Eu vou começar fazendo uma pequena fala só para tentar abrir a mente de quem está nos ouvindo e nos vendo, né? Em relação ao contexto da internet das coisas, né? Porque é o que é o IoT, né? IoT. Ah, sim. Se quiser, eu posso pegar essa parte pra mim, que é a parte que mais ou menos... Porque a gente pode colocar assim que o Geraldinho é o mestre do empreendedorismo e eu tô mais pra parte de tecnologia. Vocês se complementam, então. Vou chegar já numa pergunta também sobre isso aí. Empreendedorismo e inovação, chego já. né? Tem uma pergunta que eu estou aqui. Vou tentar me ater um pouco à pergunta no final da minha explicação pra gente falar um pouco sobre a internet das coisas, certo? Eu acho que quando alguém fala internet das coisas, escuta... Essa frase eu acho que muita gente deve ter escutado, internet das coisas. O que é internet das coisas? Numa síntese... Foi um termo desenvolvido por um empreendedor britânico lá em 1999, que era para ele estar englobando os conceitos que envolviam a aplicação da internet no cotidiano. As pessoas tendem a falar em utensílios domésticos ou utensílios vestíveis, mas não é só isso. Ela engloba muito mais do que isso. Isso você vai estar restringindo a um grupo muito pequeno e principalmente que hoje em dia é uma parcela de um todo. No caso, a internet das coisas vem para estar englobando todo esse processo de você estar pensando em inovar um processo envolvendo a internet. Eu acho que internet e tecnologia computacional. Eu acho que isso pode ser uma boa síntese para o que seria a internet das coisas. Isso. Complementando, né? Então, dentro dessa evolução, porque tudo nasce de um processo evolutivo, né? A gente vê o IoT, né? Ou a internet das coisas, presente dentro do nosso dia a dia. Dentro do nosso dia de trabalho, dentro do nosso dia de vida, de diversão, né? Então, caramba, quantos sensores hoje nós usamos? O professor Vitor, que é um corredor, né? Uhum. Então, como é que a gente marcava nosso tempo antigamente? Era com um cronômetro, depois media a pressão, quando parava, media antes, media depois. E hoje você tem, por exemplo, um smartwatch que está medindo o teu coração, teus batimentos cardíacos, viu o teu percurso, viu como tu fez, né? Você tem um óculos, né? A Google trouxe isso lá atrás, né? O Google Glass, dentro de um conceito que foi completamente remodelado, porque ela lança um conceito inovador que depois, o que é que vai acontecer? A indústria começa a adaptar. Então, imagina hoje, você chegar assim, né? Você vê lá umas empresas de logística tipo a FedEx, DHL, né? O cara que controla a logística dela lá tem um Google Glass, ele aperta aqui, ele consegue ter uma visão de todo aquele processo de estoque que é completamente automatizado, né? Uma telinha pequenininha do... Antigamente ele ia pegar uma caixa, ele ia procurar onde está escrito o que é, isso, e aí ele achava, ele lia e botava num canto. Hoje em dia ele tem... O óculos vai ler um QR Code, aí o QR Code vai dizer o que é, ele pega e coloca no canto. Ou seja, agiliza o processo, facilita o processo. Né? Um exemplo foi comentado até, por exemplo, antigamente você ia correr na praia. Você falava, vou aqui correr 15 postes. Aí você corria, na sua cabeça, você fez a distância e voltava para casa. Hoje em dia não, você tem lá o seu relógio, aí você coloca, não, eu quero fazer 3.000 passos. Você faz, às vezes o seu médico recomendou exatamente aquela quantidade, porque ele sabe qual é a perda de calorias que você vai estar conseguindo desempenhar nisso. Então, esses processos, essas novas tecnologias e essas inovações, na verdade, vão estar otimizando os processos antigos. Você não está inventando nada. Correr, você está correndo do mesmo jeito, mas você está otimizando o processo que já existia, assim como a questão do SEDEX, do cara pegar a caixa. Assim, a gente olha muito para nós, né? Mas aí você olha para a indústria, a internet das coisas está presente na indústria hoje em dia. É o que eu comentei sobre a parcela do todo. A gente está na parcela. O todo é indústria, agricultura, hospitais e outros você começa a ver, por exemplo, roupas que começam a se adaptar ao clima, né? Então, ela mede tua temperatura e ela consegue... Um tecido inteligente, ela consegue se adaptar. Aí você vai para dentro de uma cidade, né, que se vincula ao conceito das cidades inteligentes, né? Então você espalha sensores pela cidade, né, onde esse sensor vai captar quantos carros passam pelaquele semáforo e quantos tem parado no outro semáforo do cruzamento, e ele começa a controlar, né,
esse processo dizendo libera mais aqui, libera mais ali, segura aqui para poder liberar ali. Então, você tem o quê? Você tem toda uma ideia de uma rede, né? Porque aí você tem toda uma infraestrutura que precisa existir, infraestrutura de rede de dados, infraestrutura de sensores, infraestrutura de energia de qualidade, né? De internet de qualidade. De internet de altíssima qualidade, porque tudo isso começa a se comunicar entre si e começa a criar decisões baseadas em modelos matemáticos que existem. E isso traduz para a gente um pouco a complexidade que é a internet das coisas, né? O IoT, ele é complexo, mas ele, de pouquinho em pouquinho, ele começa a se ajustar dentro das nossas vidas, dentro daquilo que a gente usa, né? Imagina isso daí, por exemplo, a gente veio o smartwatch dizendo, olha, tu atingiu tua meta, né? O meu me manda levantar. Olha, você passou muito tempo sentado. Então, imagina, o teu aparelho sabe que tu tá sentado. E ele diz, olha, tu passou muito tempo sentado, tá na hora de ficar em pé. Por quê? Não, porque ele sabe que você precisa caminhar, você precisa melhorar a circulação e assim por diante. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de uma inteligência que veio para nos ajudar. Para somar, na verdade. Muitas pessoas criticam, né? Eu estava vendo até a Marta Gabriel, que ela é muito na parte de marketing, né? Sim. Essa questão da inteligência artificial também ela aborda bastante. E ela comentando que as pessoas, antes de conhecer, começam a criticar algo que não tem esse conhecimento. Então, bora conhecer, bora entender, bora aproveitar o que ele tem de bom pra gente, o que é que pode, né? Quais são as oportunidades que estão aí pra gente aproveitá-la. E aí, a gente tá falando de tecnologia, falando de empreendedorismo, e focando nisso, nessa minha fala, da crítica, muitas vezes, para a tecnologia, que vai tomar o lugar das pessoas, né? Que vai perder espaço para as pessoas, mas eu acho que o empreendedorismo é muito pessoa. Não sei, quero ouvir vocês, né? Então, assim, eu vou empreender, eu quero abrir um negócio, eu quero fazer uma coisa. Eu acho que a equipe que eu vou montar para isso, ela é fundamental, né? Olha, quando a gente fala do empreender, você pegou no ponto-chave. Empreender é gente. Empreender são pessoas. Empreender é time. Porque ninguém faz nada sozinho, tá? A gente precisa de um time para fazer junto conosco, tá certo? E não é time que pensa igual. Não, é time que pensa... Entendeu? Porque eu disse que você se complementava. Vai chegar para a minha pergunta era essa? É time que pensa diferente, é time que tem pontos de vista diferentes, porque que tem experiências de vida diferentes. Então, o empreender traz à luz essa necessidade de liderança, né? Mas também não adianta você ter um time que não tem líder. Líder não é quem manda, líder é quem troca ideias, troca sentimentos, troca contextos, processos, etc. E a partir daí você começa a construir o quê? Soluções. As pessoas elas acham que a inteligência artificial, eu acho que é o maior foco, o maior temor das pessoas hoje em dia é ser trocado pela inteligência artificial. O problema é a inteligência artificial, o problema não, a parte boa é a inteligência artificial é uma ferramenta. Assim como tinha lá qualquer outra ferramenta, tinha máquina de datilografar que ia substituir uma prensa, existe a IA para estar substituindo, para estar agilizando alguns processos que a gente já fazia. Então, eu tenho certeza absoluta, todo mundo já pesquisou alguma coisa no Google. A única diferença hoje, quando você vai usar um IA, dessas IAs mais acessíveis a gente, nesse caso, é que você vai estar pedindo algo e ela vai estar lhe dando diretamente numa estrutura de conversa, mas não necessariamente aquilo ali vai estar substituindo uma conversa real, ou aquilo ali vai estar criando algo real. Porque criação, acredito que, no caso a gente está falando de inovação, está muito relacionada à necessidade de você precisar de algo que essas IAs não têm essa capacidade de necessitar. Ela vai estar ajudando baseado no que ela já tem, ela não vai ter uma dor que ela vai estar resolvendo com a inovação. Então é um temor que as pessoas podem ter em algumas áreas, realmente vão ter algumas áreas impactadas, mas toda inovação impactou alguma área. Isso é algo que é uma onda. Ela vai derrubar alguns e vai manter outros e vai gerar outros empregos. Existe um economista, né, chamado Joseph Schumpeter, que ele fala que ele tem a teoria das ondas, né? E essas ondas, como o Vinícius falou, ela gera oportunidades. Essas oportunidades vão ser aproveitadas por um time, por pessoas, né? Então, o empreendedorismo e a inovação, não é só empreendedorismo, o empreendedorismo e inovação, a criatividade é feita por times, por um conjunto de pessoas. Então, as pessoas trabalham isso. E essas ondas, olha, criaram oportunidades e retiraram o quê?
coisas passadas. Algumas coisas ficaram para o passado. Né? Então, por exemplo, quando chega a máquina a vapor, ela retira o quê? Toda a energia baseada na lenha e outras coisas que não existiam lá. Depois surge a eletricidade, que vai e retira a máquina a vapor. E, como o Vinícius falou, aparece a máquina de datilografar, retirou a prensa. Depois aparece o computador, retirou o quê? A máquina de datilografar. Então, quem fazia manutenção de máquina de datilografar perdeu o seu mercado. Mas o que é que acontece? Aí é onde entra tentando chegar no que você falou. O empreendedor, ele vai conseguir enxergar essas mudanças, essas ondas chegando ao fim, e se ele verdadeiramente estiver preparado, ele começa a se adequar, ele começa a se adaptar a essas mudanças. Não estou dizendo que isso é fácil, não. Vai ter muita gente que vai quebrar. A gente vê no mercado, né? Uma empresa, poxa vida, tá, não sei o quê, surge uma nova tecnologia, aquela empresa simplesmente some. Né? E outras o quê? Surgem. Então, a vida é feita de ciclos. Mas cabe a nós, seres humanos, tá certo? Conseguir enxergar essas mudanças, ou esse caminho da mudança, e se adequar a elas. Né? Não é enfrentar, não é? Isso aí é dar murro em ponto de faca. A mudança vai acontecer. A IA vai evoluir, ela vai tirar emprego? Eu também acho que não. Eu também acho que não. Mas as pessoas vão cada vez mais aproveitar a IA, aproveitar a inteligência artificial, para quê? Para desenvolver novos negócios, para desenvolver novas tecnologias, para desenvolver novos processos que façam o quê? Com que nós, seres humanos, por exemplo, tenhamos mais tempo para quê? Para diversão, para o lazer, e deixar aquela rotina, né? O nome é rotina porque você não precisa de muito pensamento, de muita coisa, porque você entra dentro da rotina, aquilo que você faz constantemente, para que uma máquina faça. Aquilo que é perigoso, para que uma máquina faça. Exato. Né? Impressionante, né? Muitas ideias, capacidade criativa. Agora, acho que a última pergunta está acabando já, e esse podcast é importante para você linkar com o podcast que foi sobre inteligência artificial. Tem tudo a ver esse cenário. Mas imagina se nossas crianças tivessem, né, na sua educação, no ambiente escolar, uma capacidade empreendedora. O máximo que eu tive, Águida, não sei se você lembra, Feira de Ciências, né? Nós tínhamos ali as inovações, as ideias, enfim. Então, como é que vocês imaginam que essa capacidade criativa, empreendedora e inovadora pudesse, de uma certa maneira, atingir as crianças em idade educacional, desde lá do ensino fundamental, passando pelo ensino médio e até chegar no ambiente da academia, do ensino superior? Vinícius. Eu acho que a gente, às vezes acredito que como os pais, eu não sou pai, mas tipo, vários pais e educadores, eles têm um problema às vezes do o que a criança vai acessar, né? Então ele vai estar limitando algum nicho de conhecimento inicial para a criança, e futuramente ele vai estar disponibilizando para ele, quando ele tiver a idade, de conseguir entender isso. Eu acredito que com o passar do tempo, eu acho que, por exemplo, a IA, ela vai conseguir ser bem integrada na parte educacional. Ainda falta alguém parar nisso, e essa é a questão de inovação. Você pegar e falar, e se eu criar uma IA direcionada para as partes educacionais? Porque é um problema que a gente limita o jovem, porque ele vai fazer uma prova, ele não vai ter acesso às coisas. Mas às vezes é um conhecimento muito bruto, que a IA estaria ajudando ele. Então eu acho que não só a gente tem que achar que quando os nossos filhos estiverem nas escolas, eles vão usar IA, mas também como incentivar o uso correto disso. Então, não só... Porque quando começou a IA no Brasil, as pessoas começaram a brincar, tentar fazer IA fazer alguma coisa errada, falar alguma coisa errada, ou aprender o processo errado. Mas não, é você, por exemplo, você parar uma criança e ensinar, você vai estar conseguindo... estudar história, você vai estar conseguindo estudar matemática. Não é como o Google, que você botar 5 mais 5 é quanto? Ele pode explicar para você. A parte interessante das IAs é essa. Ela não vai estar lhe dando conhecimento bruto. Ele vai estar conseguindo esmiuçar por meio de um diálogo, como se você estivesse dialogando com alguém. Porque a criança adora o porquê, né? É algo comum. Ele perguntando por quê. E a IA é a pessoa com a paciência e a capacidade de responder todos os porquês que a criança quiser perguntar. E, assim, complementando o que o Vinícius estava trazendo e tentando focar nesse processo, né, que seria o processo educacional, é que ele disse que não tem filho, né? Se eu tenho. Eu tenho duas logo, tá? Então, o que é que ele traz pra gente?
essa tecnologia, essa inovação, vai trazer para a gente, eu acho, uma necessidade básica de reformulação de toda a educação. A curto, médio e longo prazo. Reformular o quê? Caramba, a gente tem que aprender lógica. Né, Vinícius? Hoje em dia, eu às vezes o pessoal fala que eu sou um pouco pedante nesse comentário, mas eu acho que às vezes você num segundo ano de faculdade de sistema de informações ou alguma coisa nesse inteirinho, que você vai estar aprendendo a programar, até o segundo ano você aprendeu coisas que no ensino médio o aluno teria fácil capacidade, em quesito de programação, que facilitaria a vida dele, e a gente iria estar formando um cara no terceiro ano, que ele não só ia estar conseguindo calcular coisas físicas, ele ia estar conseguindo desenvolver um sistema que você ia lá imputar, essa ponta iria quebrar, o cara iria imputar a resistência, o vento, dá o enter e ele iria dizer, a ponte não vai quebrar. Por quê? O cara sabe programar, sabe algoritmo, sabe lógica e também sabe física. E o ambiente onde você está conversando os dois é no colégio, não é na faculdade. A faculdade você especifica um. Então essa mudança eu acho que é importante. Então a gente trabalhar uma mudança de matriz curricular, né? E a outra coisa é acabar com essas caixinhas, né? Porque o mundo é um sistema. Nós vivemos dentro de um sistema. Né? Nós somos um sistema. Se é um sistema, ele tem interligações. Então, a biologia se liga com a química, que se liga com a física, que se liga com a matemática. Então, às vezes a gente aprende as coisas muito estanque. Formas isoladas, né? Isso, a gente não linka, né? Não vincula de forma transversal todos os conhecimentos. Só que isso é um processo de aprendizado, inclusive nosso, né? Nós que já passamos aí de um processo educacional, mas para quem está entrando, né, enxergar o mundo como um sistema que ele é todo interligado, né? Então eu acho que seria fundamental para que a gente começasse a mudar um pouco a visão, a perspectiva de mundo das pessoas em relação a o que é programação, a matemática, né, que é tão vista com um bicho de 7 cabeças, né, que monstruoso. Não, ela não é monstruosa, mas eu preciso entender, né, que aquela função de segundo grau nada mais é do que eu estar andando e eu ter alguma resistência, eu ter alguma coisa assim. Então, vincular a prática com a teoria, né, seria fundamental para que a gente precisasse mudar a forma de aprender, porque aí sim a gente estaria aprendendo com prazer e não forçado, né? Que eu acho que é o grande desafio que a gente tem hoje. Aprendi muito hoje, como sempre, né? Como sempre, foi muitas informações. Eu acho que muito importante. É uma temática ainda engraçada. É uma temática que a gente já ouve falar há muito tempo, né? Muito Porém, existe ainda muitas dúvidas em relação a isso. Eu acho que vocês dois, assim, vocês se complementam. Isso é importante. Vocês dois aqui, eu acho que foi fundamental, os dois aqui, porque trouxe muitas informações complementares para você. Acredito que já tirou muitas dúvidas também. E a gente queria saber mais, assim, em relação a vocês, no SESMAC, como é que essa questão do empreendedorismo, da inovação, você tem algum projeto, existe algum... Na sala de aula mesmo, como é que é abordado isso? Queria ouvir um pouquinho mais sobre isso, Geraldo. Geraldinho. Vamos lá. No SESMAC, o SESMAC ele trata o empreendedorismo há muito tempo. Tá? Por exemplo, ele tem uma incubadora de empresas desde 1999. Tá certo? Então, formando empreendedores, dando um espaço para que o empreendedor possa estar trabalhando isso. Nos últimos 5 anos, a gente focou muito na proteção intelectual. Isso quer dizer, olha, é importante ter uma boa pesquisa, essa pesquisa gerar um produto inovador, e esse produto inovador está protegido para poder ser comercializado com mais segurança. Então, esses são os projetos que eu trabalho hoje, né? Então, eu trabalho a parte de propriedade intelectual, né? Então, eu coordeno o núcleo de inovação e tecnologia, e a gente ministra aula no curso de sistema de informação, né, focado mais em programação. No curso de veterinária, a gente tem uma disciplina que mistura gestão com empreendedorismo, né? A gente fez lá uma salada legal, assim, onde a gente trabalha a geração de um negócio. Ao final da disciplina, eles geram uma empresa, né, de forma muito legal, né? Fazendo com que a gente tenha um ambiente, né? Então, isso aí eu acho que é parte do SESMAC, mas independente do professor que está ministrando, ter sempre um foco no mercado. Então, todos nós, a gente trabalha o foco no mercado. Em todos os cursos que eu ministro,
seja na graduação, na pós-graduação. O nosso foco é mercado. E hoje a maioria das áreas dos cursos, das profissões, buscam isso, né? A parte de gestão. Isso. Quantos profissionais eu vejo hoje fazendo pós-graduação, né? Para poder entrar nessa questão de negócio, da gestão do próprio negócio. Exatamente. Você fez SESMAC quando? Eu terminei em 2020. 2020, né? 2020.2. Curso de Sistemas de Informação. Eu até tinha para adicionar na fala do Geraldinho, porque eu tive há pouco tempo lá e eu vi dezenas de TCCs que eram produtos. E eu acho que com certeza absoluta, alguém que vai estar vendo esse podcast vai estar pensando, meu Deus do céu, inovar, vai criar coisa, não tem mais espaço, o mercado já tá cheio, já tem os grandes players, para que eu vou criar alguma coisa? E eu vi dezenas de ideias boas, eu também tive ideias, tipo, vou fazer um aplicativo, eu lembro na minha época, na matéria do Geraldinho, inclusive, eu pensei, eu não vou falar pra não alguém ouvir, vai fazer, vai ficar milionário com a minha ideia, mas não, tipo, eu acho que o curso incentiva muito bem a prática do empreendedorismo. Eu vi excelentes TCCs que eram produtos prontos. O cara podia publicar no Apple Store e eu acredito que várias pessoas fizeram isso e ganharam em cima disso depois. Então, eu acho que a faculdade faz muito bem, incentiva muito bem esse quesito. Perfeito. Sora, final de mais um episódio. Agradecemos. Vamos fazer nosso brinde Passou tão final rápido, aqui. não Passou foi? Eu nem rápido. percebi hoje, Estamos sério, hoje de mais verdade. conectados cada vez mais com a inovação, empreendedorismo e muito conhecimento. Muito conhecimento, né? Então, 50 anos de SESMAC iluminando história. Mais um episódio do Fala aí SESMAC. O SESMAC é sonho, é festa. Sua melhor experiência de aprendizagem, de amizade, de família, é comemoração repleta de orgulho. É realização. Realização que se multiplica. Tem SESMAC nas clínicas e hospitais, nos escritórios de advocacia, nas academias, nas empresas de diversos segmentos. Tem SESMAC na engenharia e arquitetura, nas escolas. Tem SESMAC no coração e na vida de milhares de alagoanos e brasileiros. 2023 é o ano 50 do SESMAC. E a gente deseja que seja um ano iluminado, cheio de grandes sonhos, novas experiências e realizações para você. SESMAC, há 50 anos iluminando histórias.